Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma excelente quarta-feira para você que segue na companhia da Bandeirantes Campinas depois do Jornal Gente. Amanhã de volta a partir das 8 horas da manhã, coladinho com o Primeira Hora na programação da RB e transmissão simultânea na tela da Band News TV. O Manhã Bandeirantes está chegando e até às 11h30 da manhã é sua companhia para levar informação, prestação de serviços, girar o time de repórteres espalhados pelo interior de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo, para você não perder nada de importante neste 24 de junho de 2026. Impressão minha, o mês de junho tá voando. Já estamos quase no 7º mês, acho que é clima de Copa do Mundo também, né? Eu não sei você, mas o meu calendário está baseado na tabela da Copa do Mundo, horários, datas, e hoje um dia mais do que especial. Hoje tem o encerramento do Grupo C na primeira fase da Copa do Mundo FIFA 2026, com a Bandeirantes em campo apoiando a seleção brasileira. Às 7 horas da noite a bola rola para Escócia e Brasil. Oficialmente faz tanta diferença, mas a Escócia é a seleção mandante e o Brasil na cidade lá em Miami, nos Estados Unidos, vai tentar a classificação em primeiro lugar. Classificado o Brasil já está, com 8 equipes que vão passar pelo índice técnico na terceira posição, 4 pontos somados. Se acontecer uma desgraça do Brasil perder para a Escócia, de Marrocos vencer o Haiti, o Brasil terminar em terceiro com 4 pontos, a gente se classifica sim. Mas, né, já dá aquela desanimada. Então, ganhar hoje é garantir o primeiro lugar, dependendo do saldo de gols de Marrocos, é garantir que a seleção está entrando no eixo depois de um empate bem xoxo com o Marrocos, de uma vitória com o Haiti que só o primeiro tempo empolgou. Agora chegou a hora da gente ver a seleção já pensando na próxima fase, já encaminhando para o mata-mata. 7 da noite, Brasil e Escócia, as emoções da Copa do Mundo FIFA 2026 no microfone da Bandeirantes. E até lá, nós vamos levar até você muita informação e contar com a sua opinião, com a sua participação. Você que está conosco pelo FM 85.7 na faixa estendida do seu dial, você que está com a gente pelo portal bandmulti.com.br, na agilidade do jornalismo online, 24 horas por dia, e a aba ao vivo, clicou, acompanhou a nossa programação. Obrigado a você que está com a gente também pelo aplicativo Band Play ou pelos demais aplicativos nas lojas do celular que está disponível na sua mão e que pode ser também o seu rádio, por que não? E a quem nos acompanha com imagens em youtube.com/Bandeirantes Campinas. Nossa transmissão já iniciada e não deixe de se inscrever, faça parte também desta comunidade a caminho dos 65 mil amigos que todos os dias recebem a notificação de um novo programa iniciado no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas. A nossa equipe técnica, postos com o Edson Freitas na mesa de som, com Alan Zanelato na central técnica e a coordenação técnica do Gil Kleber. Vamos começar com informações de trânsito, porque temos um acidente em atendimento neste exato momento na rodovia dos Bandeirantes. E para você que nos dá carona pelas rodovias que cortam o interior paulista, atenção, porque é um atendimento que provoca nesse instante a lentidão na pista sentido sul. Rodovia dos Bandeirantes, pista sul é a pista sentido capital. O atendimento acontece agora no quilômetro 91. Já há a confirmação de pelo menos 2 quilômetros de lentidão no trecho que passa pela cidade de Campinas.
Um bloqueio parcial com o isolamento da faixa onde a colisão aconteceu. 2 pessoas estão sendo atendidas agora pela ambulância de socorro da concessionária Autoban. Não há informações ainda sobre o estado de saúde delas. Nossa torcida para que nada de mais grave tenha acontecido. A Rodovia dos Bandeirantes também registrou mais cedo, também na pista, nesse caso na pista norte, na pista sentido interior, um tombamento de um motociclista no trecho de Santa Bárbara do Oeste, no quilômetro 133. Nesse caso, ele não teve ferimentos leves, já teve o atendimento médico, a moto está no acostamento aguardando para ser recolhida. Isso não provoca interdição de faixa na rodovia dos Bandeirantes. Para quem segue para São Paulo, a rodovia dos Bandeirantes tem lentidão na chegada à capital paulista, do quilômetro 16 ao quilômetro 13. Chove forte na cidade de São Paulo e isso faz com que o motorista reduza a velocidade. Rodovia Anhanguera tem pontos também de lentidão sentido capital, do KM 64 ao 60, 4 quilômetros de para e anda na passagem por Jundiaí por excesso de veículos sem registro de acidente, e do quilômetro 22 ao quilômetro 20 já na entrada da cidade de São Paulo. Informação também neste momento de um outro acidente que aconteceu na extensão da Santos Dumont, a SP-075, para quem trafega pelo trecho de Itu. 2 veículos que bateram, os carros estão sendo retirados para o acostamento, não há registro de feridos, e foi agora há pouco, 9h52, o atendimento, que foi finalizado já para as vítimas, mas ainda tem veículo ali que está na faixa de acostamento, mas não provoca lentidão nesse instante. Atenção para quem for passar por esse trecho, é importante sempre. No mais, pelo painel intermodal aqui, multimodal da rodovia que corta aqui a região de Campinas, a SP-310, a gente tem informação também de um trecho, a 310 é o Washington Luiz, mas é lá na região de São José do Rio Preto, um tombamento que também interdita parcialmente a pista da rodovia Washington Luiz. Se você estiver saindo de Campinas agora, provavelmente quando chegar no seu destino, o atendimento já terá sido concluído. Se você está acompanhando a gente na Washington Luiz, mais próximo de São José do Rio Preto, o acidente foi no quilômetro 438. Se conhecer alguém que está pela região também, informe sobre o que acontece por lá. Diga que você ouviu aqui na Bandeirantes, e se você passou por algum trecho que está em obra com algum acidente registrado, conte pra gente que pelo nosso WhatsApp você é o nosso repórter. 19 é o DDD 971021493. 971021493. Hoje tem mudança em horários de ônibus para atender aqueles que foram liberados mais cedo, que serão liberados mais cedo por conta do Jogo do Brasil às 19h na Copa do Mundo FIFA 2026. E daqui a pouco a gente faz um panorama sobre as mudanças em Campinas por conta da partida que encerra primeira fase do Grupo C, primeiro capítulo do Brasil na busca pelo hexacampeonato no mais importante torneio de futebol do planeta. Às 10h08, a gente traz informações agora sobre um trabalho que está sendo realizado, que vai ser realizado amanhã, por conta da chuva que não dá nesse momento para colocar as equipes nas ruas. Mas já para você se organizar, já se programar, porque são avenidas importantes que terão o serviço de poda de árvores e remoção, limpeza e tudo que for necessário justamente nesse período em que volta a chover. A Secretaria de Serviços Públicos de Campinas, por meio do Departamento de Parques e Jardins, vai amanhã realizar a poda para correção e limpeza em árvores das avenidas Moraes Salles e Anchieta. Na Avenida Moraes Salles, o trabalho vai ser feito em árvores próximas aos cruzamentos das ruas Barão de Jaguara e Doutor Quirino. Na Avenida Anchieta, as podas vão ficar restritas às árvores que estão entre a Avenida Benjamin Constant e a General Osório. São árvores da espécie Gerivá. A ação, segundo a Prefeitura, é necessária para retirar galhos secos que se protejam sobre as vias e projetam sobre as vias, possam cair sobre os carros que estão passando, cair sobre alguém que está passando na calçada, que esteja num ponto de ônibus.
E também vai ser feita a desobstrução de postes de iluminação pública e a retirada de galhos que estejam próximos à fiação elétrica. Ação que tem um laudo técnico com acompanhamento de engenheiro e que vai, claro, chamar atenção amanhã em importantes avenidas da cidade. Portanto, amanhã, Moraes Salles e Anchieta, se você for passar por esses trechos, atenção máxima aos pontos de isolamento para o trabalho de retirada de galhos secos das árvores ali plantadas. 10h10, no mais, pelo que eu estou vendo aqui no painel de trânsito, aqui em Campinas tem o trânsito típico para o horário na Avenida John Boy Dunlop, região central carregada com mais veículos até do que o normal nesse horário, na Avenida Francisco Glicério, coração do centro da cidade, mas nada atípico para um dia útil, chuvoso, dia de jogo que muita gente não quer depender do transporte público, de repente tem o carro guardado na garagem, vai trabalhar de busão, mas hoje prefere ir com o carro particular, chuva, frio, jogo, sair mais cedo. Então, um trânsito um pouco mais carregado do que o normal para este horário no centro, mas sem nenhuma ocorrência atípica para um dia como hoje. Às 10h11, vamos começar a girar nosso time de reportagem. Eu quero chamar o Igor Val, porque a polícia está atrás de um criminoso que invadiu uma barbearia na cidade de Indaiatuba. Fez uma verdadeira limpa naquele estabelecimento. O local fica anexo a um posto de combustíveis, posto 24 horas. Alguns funcionários estavam por ali e foram intimidados por esse ladrão a correr enquanto ele cometia esse crime de maneira absolutamente rápida. Maior dificuldade que você que está acompanhando a gente pelo YouTube vai perceber é que o criminoso usava uma touca ninja, a balaclava, aquela que deixa só os olhos à mostra, tampando o restante do rosto e dificultando a apuração de quem é esse assaltante, de quem é esse ladrão. O repórter Igor Val conversou com o Vinícius, que é o proprietário da barbearia, e vai trazer o balanço do prejuízo, do que foi levado, dos danos estruturais e dos problemas ligados a esse crime. Igor. A primeira imagem mostra o momento em que um homem encapuzado caminha em direção à barbearia. Ele conversa com 3 pessoas que estão sentadas do lado de fora. Elas se escondem na loja de conveniência. A câmera de dentro do salão flagra o ladrão tentando abrir à força a fechadura da porta. Passa 1 minuto e ele desiste. Daí então, ele arrebenta a porta de vidro. Dentro da barbearia, o bandido revira as gavetas, furta a máquina de cortar cabelos, navalhas, notebook, celular, produtos diversos e uma garrafa de uísque. Em seguida, foge com a bolsa cheia e tapando o rosto. Entre os produtos furtados e a porta de entrada que ficou destruída, o valor do prejuízo chega a R$20 mil. Sentimento de derrota mesmo, sentimento de impunidade, porque o cara não levou só bem material, ele também leva uma sensação de que a gente está realmente desprotegido e fica aquela angústia no coração, aquela perca no peito, assim, sabe, cara? Porque não é só equipamento, é nosso ganha-pão, é nosso dia a dia, é da onde que a gente tira nosso sustento. O furto aconteceu nesta barbearia no bairro Itaici, em Indaiatuba. Após 15 minutos do crime, um cliente da barbearia passou em frente e viu toda a cena. Foi ele quem acionou a Guarda Civil da cidade e também avisou os proprietários. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas o criminoso ainda não foi encontrado e os produtos não foram recuperados. Na manhã desta terça-feira, ao atender um cliente, o barbeiro sentiu falta dos produtos furtados. As gavetas estavam assim, vazias. O maquinário é difícil, ele demora 2-3 dias para chegar no Mercado Livre, alguma coisa assim, e atrapalha a gente o operacional, então fica difícil. A cidade acolheu a gente, abraçou a gente, e eles mesmo indicaram a gente fazer uma vaquinha para eles contribuir com algum valor e tal. E tá acontecendo, cara. Graças a Deus, essa vaquinha tem ajudado a gente bastante e vai ser um recomeço pra gente. 10h da manhã, 14 minutos, e aconteceu de novo. Uma unidade de pronto atendimento em Campinas foi vítima de criminosos que furtaram as torneiras de 2 banheiros. Isso ocorreu na UPA São José durante a madrugada, 5 dias depois de ser reinaugurada a recepção do local de atendimento ao público.
Peças que foram levadas dos banheiros masculino e para pessoas com deficiência. A polícia ainda não identificou os responsáveis. Os banheiros precisaram ser interditados e a previsão é que o conserto aconteça ainda nesta quarta-feira, ali no Jardim das Bandeiras. O atendimento continua sendo feito, mesmo com a manutenção necessária para esse equipamento público, a unidade de pronto atendimento do São José, que faz parte da rede Mário Gatti, que tem um balanço que mostra um pouco de como o dinheiro público, ele às vezes parece que é jogado pelo ralo. Parece não, ele é jogado pelo ralo. Em média, acontecem 10 manutenções por dia nas unidades de saúde, por furto, mau uso ou vandalismo. Cada reparo custa, em média, R$ 495 aos cofres públicos. Estamos falando aqui de 10 por dia, é coisa de quase R$ 5.000 para trocar a torneira que quebrou, para trocar uma peça de um vaso sanitário, por exemplo, que alguém subiu no vaso, ou por um ato de vandalismo que seja necessário pintar uma parede. É muito caro, é um custo que no final do mês, no final do ano, faz muita diferença para o orçamento da saúde aqui na cidade de Campinas. Até o momento ainda não há um esclarecimento sobre esse furto, quem levou, se alguma câmera de monitoramento conseguiu identificar a ação desse criminoso ou desses criminosos, já que foram em 2 banheiros da UPA. E tendo novidade a gente vai contar para você, porque agora a polícia está fazendo esse levantamento até para elaborar um boletim de ocorrência e colocar todas as informações nas mãos da Polícia Civil. Em Sorocaba, o Ministério Público está investigando o descarte irregular de óleo utilizado para a manutenção de carros da prefeitura. Existe uma garagem onde há limpeza, manutenção, e o Ministério Público identificou que o que sobra daquele material, a água usada para lavar, o que é trocado de óleo muitas vezes, acaba indo parar direto no rio. Agora, a prefeitura tem um prazo para se posicionar, explicar por que não tem o devido cuidado com essa empresa que presta esse serviço e tomar as devidas providências. Mas o que diz a prefeitura de Sorocaba sobre o assunto? O Fabrício Rocha está com a gente e vai trazer mais informações dessa novidade aqui na região. Fabrício. O caso investigado pela Promotoria de Justiça envolve o descarte de líquidos oleosos durante a lavagem dos veículos oficiais da Prefeitura. Essas substâncias entram na rede de drenagem da água de chuva com potencial de contaminação de córregos e do rio Sorocaba. O caso começou a ser apurado depois que uma denúncia anônima encaminhada à 17ª Promotoria de Justiça da cidade. A CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, esteve no local e identificou que os despejos estavam sendo realizados de maneira irregular e pediu que as providências fossem tomadas e que o trabalho fosse interrompido até a adequação. Segundo os técnicos, o ideal seria o material ser processado em um sistema de tratamento adequado para depois ser descartado. Mas o lavatório da oficina mecânica também despejava os líquidos oleosos diretamente na galeria pluvial. E a caixa separadora de água e óleo da área de lavagem de veículos estava conectada à rede de galerias pluviais, quando deveria estar ligada ao sistema público de coleta de esgoto. Em nota, a Prefeitura de Sorocaba afirmou que tem conhecimento do procedimento aberto no Ministério Público e que está adotando as medidas recomendadas pelas autoridades. 10h18, falando sobre a política local, você acha que em dia de jogo da seleção só o expediente dos trabalhadores em geral é alterado? Nananina, não. A Câmara Municipal de Campinas também mudou a sua agenda. Você sabe que as sessões elas acontecem às segundas e quartas-feiras, a partir das 6 horas da noite, com um pequeno expediente, e depois às 7 começam as votações. 7 horas é a hora do jogo do Brasil. Então, a Câmara de Campinas alterou a programação para hoje e convocou reuniões a partir das 10 horas da manhã. A sessão está acontecendo neste momento e tem alguns itens da pauta para votação, como a segunda votação, o segundo turno do reajuste dos salários dos servidores públicos e a análise de mudanças na legislação que regulamenta a concessão de alvarás
de uso das edificações. A sessão já começou. Vamos acompanhar um trechinho do que acontece no plenário em Campinas. Nós estamos monitorando essa votação. Vou trazer como foi a decisão também em primeiro turno, que foi com grande maioria, 20 votos a favor, 6 votos contrários. E nesse momento quem está discursando é a vereadora do PT, Guida Calisto. A gente vai ouvir um trechinho para sentir o termômetro da sessão da Câmara na manhã desta quarta. O ajuste necessário, mas não é disso que se trata. Prefeito Dário Saad passou a sua primeira campanha inteirinha mentindo para a categoria, porque ele é um mentiroso. É um prefeito mentiroso. Passou a campanha dele, as 2 campanhas, dizendo que iria corrigir as distorções das carreiras. E essa casa, nós já estamos no meio do seu segundo mandato. E essa casa, até presente momento, não consegue discutir, fazer a discussão da carreira dos trabalhadores do serviço público, porque a gente está diante de um governo que é anti-povo, que é anti-servidor público. Nesse sentido, eu gostaria muito de que essa casa tivesse aceitado a nossa emenda, a emenda do vereador Gustavo Peta e a minha emenda que nós apresentamos na sessão que discutiu, que fez a primeira discussão dessa pauta, que foi um índice que corrige as distorções. Já que o prefeito, que contratou uma empresa com um contrato milionário, a FIP, aliás, o que essa FIP tem de contrato na prefeitura é escandaloso. Tem contrato para tudo que é lado. É no Camprev, é na finança. Um trechinho da vereadora Guida Calisto, do PT, na sessão da Câmara, que acontece nesta manhã, com reuniões extraordinárias. Alteração por conta do jogo do Brasil contra a Escócia às 19h. Então, é uma edição extraordinária para que não aconteça a reunião ordinária de hoje à noite. A vereadora Guida Calisto está se referindo ao projeto de lei complementar número 48 de 2026, que será votado em definitivo em instantes, prevendo reajuste salarial de 4,39% aos servidores municipais, com base na variação do IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, acumulada entre maio de 2025 e abril desse ano. O reajuste contempla o pagamento retroativo aos meses de maio e junho e resulta de acordo firmado entre a administração municipal, representantes dos servidores e o sindicato da categoria. Segundo o texto, o reajuste vai ser aplicado aos servidores ativos, inativos e pensionistas vinculados ao Camprev, que é o Instituto de Previdência Social do município de Campinas. O projeto também prevê um aumento de 7,5% no auxílio-refeição dos servidores da ativa, com jornada igual ou superior a 20 horas semanais, o que eleva o benefício para R$ 2.150 por mês. Proposta estabelece ainda a atualização do auxílio funeral, que passa a corresponder à restituição de até R$ 6.000 a um dos beneficiários em caso de falecimento do servidor ativo ou inativo. Primeira votação aconteceu na segunda-feira, foram 20 votos a favor, 6 votos contrários, apenas os votos dos vereadores de oposição contra o projeto, que é de autoria do governo Dário Saad. Ainda hoje também tem previsto na Câmara Municipal um outro assunto, que é o projeto de lei complementar 32 desse ano de 2026, que altera uma lei complementar responsável por regulamentar a concessão de alvará de uso das edificações e do certificado de licenciamento integrado, que são emitidos por meio do sistema Redesim, do Via Rápido Empresa. O que isso significa? A proposta vai ser analisada em primeira discussão, hoje ainda primeira discussão, na reunião extraordinária que está acontecendo na Câmara. Segundo a Prefeitura, o objetivo da proposta é corrigir inconsistências de procedimento e aperfeiçoar mecanismos de fiscalização administrativa. Entre as alterações estão a definição de procedimentos para estabelecimentos que funcionem sem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros ou que não tenham certificado de licença do Corpo de Bombeiros que estejam válidos, incluindo medidas como intimação para encerramento das atividades, aplicação de multas e eventual lacração de estabelecimento. Se fizer um pente fino,
mas o que tem de prédio funcionando, prédio comercial, prédio residencial. Eu me lembro de fazer uma reportagem uns 8, 9 anos atrás, que o prédio da Câmara Municipal estava sem AVCB, em dia, atualizado. Não sei como é que está hoje. Constam ainda na pauta projetos que já foram analisados em reuniões anteriores, como a discussão do reajuste dos servidores, o repasse do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, proposta que institui a Semana da Música no calendário oficial de Campinas e a segunda discussão de projetos sobre férias parlamentares. Será que eles escolheram o dia do Jogo do Brasil numa sessão fora do horário para discutir férias dos próprios vereadores? Hã? Será que os vereadores aproveitariam que está todo mundo de olho no Brasil e Escócia para falar sobre isso? Nós estamos de olho também na Câmara. Segue a vereadora Guida Calisto discursando. Essa é a primeira parte do expediente, né, com algumas das discussões que estão em pauta, diferente da sessão à noite, que tem o pequeno expediente, o grande expediente. Agora são reuniões extraordinárias. Quem vai subir agora à tribuna é um vereador da base do prefeito Dário Saad. O vereador Nick Schneider, do PL, está se caminhando para lá. Já se prepara, se posiciona. Vamos ouvir um trechinho também do que diz o parlamentar. Ouvimos a vereadora de oposição, vamos ouvir também o vereador da base sobre as discussões que eu trouxe para você que estão em pauta nesta manhã na Câmara Municipal, sempre com acompanhamento próximo do Manhã Bandeirantes. De suma importância, deixar aqui o nosso reconhecimento ao trabalho da grande maioria dos servidores públicos municipais da cidade de Campinas. E reiterar aqui que essa é uma discussão que é feita entre sindicato e prefeitura. Eles tiveram rodadas de negociação, tiveram momentos de discussão, até porque os servidores e o sindicato enxergam por um lado e a administração tem que enxergar por outro. Porque o tocar uma máquina pública, sem dúvidas, os servidores são fundamentais e importantes. Mas tem outros investimentos, outros recursos que têm que ser aplicados, que são grandes, para dar sequência aos trabalhos da cidade. Tendo em vista essa negociação ter sido feita e esse projeto ter vindo para cá, com o aval do sindicato da categoria, nós encaminhamos aqui votação favorável ao que já foi discutido entre a prefeitura e o sindicato. Obrigado. Uma parte, vereador. Uma parte é da minha parte mesmo, vereador. Então tá bem claro que o projeto de lei que vai dar reajuste aos trabalhadores do Serviço Público Municipal vai passar com uma ampla maioria, como foi no primeiro turno, 20 votos contra 6. E nós seguimos acompanhando ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes. Se não terminar antes do nosso programa, a gente conta para você também o resultado amanhã. Mas estamos aqui, olho atento ao que o Legislativo de Campinas produz para essa cidade, para seus eleitores. 10h28, um rápido intervalo. Na volta, a previsão do tempo e você vai saber se chove ou não na hora do Jogo do Brasil hoje à noite. E mais, o IBGE lançou uma plataforma que pode ajudar a combater, ou pelo menos identificar, os principais problemas relacionados a mudanças climáticas. É uma plataforma para situações críticas. A gente conversou com o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Márcio Postman, e ele vai trazer detalhes de como essa plataforma pode já ser usada agora na chegada do El Niño nos próximos meses. Um rápido intervalo, na volta, esses e outros assuntos na programação da RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Atenção, torcedor! A seleção brasileira volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar a Escócia pela Copa do Mundo de 2026. E para quem quer acompanhar a partida em clima de festa, a Arena do Torcedor em Campinas preparou uma programação especial. Para facilitar o acesso do público, uma linha especial de ônibus estará esperando entre o Terminal Central e a Praça Arautos da Paz, onde a partida será exibida em um telão. A partir das 18 horas, a bateria campineira fará uma apresentação
apresentação para aquecer a torcida e criar o clima de festa que antecede o jogo às 19 horas. O grupo, que já é conhecido em diversos eventos aqui da região, vai levar o clima de festa para os torcedores e ajudar a aquecer a torcida antes do início da partida. A entrada é de graça e a organização recomenda que o público chegue com antecedência para aproveitar toda a programação e evitar filas. E vai Brasil! Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. No coração de Campos do Jordão, na charmosa Vila Capivari, o Aguzo Cucina, dentro do secreto Boutique Hotel, convida você para uma experiência onde a gastronomia italiana encontra elegância, acolhimento e autenticidade. Em um ambiente intimista, cada prato celebra ingredientes frescos, sabores marcantes e o verdadeiro prazer de comer bem. Uma experiência sofisticada, acessível e feita para transformar momentos em lembranças. Aguzo Cucina. Viva esse sabor em Campos do Jordão. 12-99721-2343. Manhã Bandeirantes. Horas 31 minutos, de volta com Manhã Bandeirantes. Acho que no dia mais frio dessa semana. Ou eu tô enganado, Nath Luquez? Primeiro, bom dia pra você. Bom dia pra você, Heitor. Bom dia pra você, ouvinte. Por enquanto, sim. Por enquanto, é o dia mais frio. Eu não sei, mas parece que ontem, bem nesse horário, um pouquinho antes, estava um vento mais forte. Então, a sensação térmica estava mais baixa. Mas, de fato, em números, hoje ainda é o dia mais frio. Bom, agora o vento tá na casa dos 14 km por hora, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Só que mais cedo, 9 horas da manhã, pouquinho antes de nós entrarmos aqui ao vivo com você, ouvinte da Bandeirantes, passou uma rajada de vento de 25 km por hora. Então, era o horário que eu estava lá embaixo, vendo se o céu estava bonito, sabe? Olhando assim a natureza. E por isso que eu estava com esse frio desgraçado também, 25 km por hora. A temperatura agora está abaixo dos 15 graus, 14,7, numa quarta-feira de pouquíssima amplitude térmica. A mínima hoje foi de 13,4. A máxima é agora, 14,7, 14,8. Umidade relativa do ar em 98,8%, numa quarta-feira chuvosa. Nas últimas 24 horas em Campinas, o acumulado de chuva, segundo o CEPAGRE da Unicamp, é de 36,3 milímetros. Espalhados todos esses volumes, espalhado esse volume por 8 horas e 20 minutos. Então de ontem para hoje, a soma de chuva dá 8 horas e 20 minutos. Não são 8 horas seguidas chovendo, mas chove para, embora... Eu me lembro que ontem começou a chover umas 4 da tarde, eu fui embora daqui 7h30 da noite, ainda estava chovendo e chovendo forte. Só que se hoje chover 7 horas da noite, significa que quem tem um churrasquinho marcado, quem vai acompanhar o jogo do Brasil em local aberto, vai ter que levar a capa de chuva. Ou ela vai dar uma trégua pensando na seleção brasileira, Nath? Por enquanto não, viu? A probabilidade é que chova. É claro que em algumas localidades, a maior probabilidade acontece até ali 4, 5 horas da tarde. Então vai chover ali até umas 5, 5h30. Mas em algumas localidades pode ter sim chuva, então é sempre bom levar um guarda-chuva, uma capa de chuva para curtir sem medo. Por quê? Porque a frente fria já configurou aqui no nosso estado, então ela já está atuando no estado e é ela quem vai espalhar chuva sobre muitas áreas aqui da região sudeste. Só para vocês terem uma ideia, junho de 2026 está sendo de chuva atípica aqui na região, que normalmente é um período aí de estiagem nesse mês. Tem um levantamento do volume de precipitações dessa primeira quinzena de junho de 2026, realizado pela Climatempo, que revelou que muitas áreas do estado já superaram a média para este mês e nós ainda estamos aí no dia 24 de junho. Para amanhã a tendência é a mesma, que o tempo continue instável, com presença de muita nebulosidade, temperaturas baixas. Essa nebulosidade retém o calor durante a madrugada, então por isso que a gente
tem essa baixa amplitude térmica, então durante a madrugada, início da manhã, essa nebulosidade retém o calor e à tarde, por falta do sol, a gente não tem aquela máxima muito elevada durante a tarde, porque o sol não dá as caras. Mas isso muda na sexta-feira com a chegada de uma área de alta pressão, então teremos o retorno gradual do tempo seco aqui na região, que não dura muito, porque no domingo temos mais uma frente fria para fechar o mês de junho, mas o sistema ele só atinge o estado mesmo na terça-feira, espalhando ainda mais chuva por mais áreas paulistas. Então, no finalzão de semana, a chuva dá uma trégua e, por enquanto, até sexta-feira, bastante chuva aqui na região, para hoje máxima de 16 graus. El Ninho, por enquanto, é só o monitoramento e expectativa pela chegada, né? Ainda não temos os efeitos dele. Exatamente. Os efeitos nós vamos sentir somente ali no início. No final do inverno, em agosto, provavelmente teremos ondas de calor atípica para o final do inverno, mas ele começa a atuar mesmo e começa a dar as caras entre setembro até o mês de janeiro do ano que vem. E o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lançou ontem uma plataforma voltada à preparação de gestores públicos e privados para o enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas. Iniciativa que integra a Estratégia Nacional de Atenção ao El Ninho e vai começar a funcionar essa plataforma já no dia 1º de julho. Foi apresentada para os técnicos, para o público e faz parte de uma reorganização da agenda de pesquisas e estudos geocientíficos do IBGE, com foco mais estruturado na produção de informações para prevenção e mitigação de desastres. O jornalismo do Grupo Bandeirantes conversou com Márcio Postman, presidente do IBGE, para explicar um pouco mais sobre essa plataforma do clima. Vendo com sinais crescentes de uma mudança climática que veio para ficar. Não é um fenômeno isolado, não podemos compreender a grave enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia, a tomada por parte importante do território nacional, né, por fumaças de queimadas, secas, enfim. Há uma sinalização que nos indica justamente a necessidade de nós estarmos mais preparados, não apenas para atuar depois que o fato aconteceu, mas até mesmo de forma preventiva, antecipando algo que pode vir a acontecer com políticas públicas. E esse é o papel que o IBGE está agora apresentando uma iniciativa que é uma plataforma que disponibiliza um conjunto muito grande de informações, tanto no plano nacional como no plano estadual e municipal. E para isso, a iniciativa vem acompanhada de um programa de formação, de treinamento, para que aqueles que estão à frente, seja no setor público, seja no setor privado, possam, de certa forma, conviver, infelizmente, com essa situação que é dramática do ponto de vista do clima no Brasil. Especialmente agora que nós estamos entrando nessa fase chamada do El Ninho, não é? Que muitas vezes depois, posteriormente, vem acompanhada da El Niña, de tal forma que nós precisamos, então, agora, a partir de um Instituto de Estatística e Geocientífica como o IBGE, que completou 90 anos, oferecer melhores condições para que aqueles que tomam decisões possam tomar decisões mais precisas, mais acertadas, para minorar os graves problemas ambientais, mas também se antecipar sempre que possível. De fato, nós estamos acompanhando a partir das diferentes realidades dos biomas brasileiros. Nós temos um território nacional, né, que quase se aproxima de um continente, áreas muito extensas e com uma diversidade climática também intensa. Então, o que apontam os estudiosos e as indicações existentes até o momento, que o El Ninho combina-se fenômenos, não é, de chuva intensa, como também seca, temperaturas mais elevadas ou até menos elevadas, de tal forma que isso vai modificando a própria composição do bioma. Então, é difícil você dizer especificamente qual região, né? Mas é claro, inclusive, que eu quero aqui também chamar a atenção para o fato que nós dialogamos com a Divisão de Estatísticas da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, para que nós possamos fazer uma ação integrada com os diferentes IBGEs, né, os Institutos Nacionais de Estatísticas da região, porque muitas vezes uma seca, por exemplo, na Argentina, ou uma enchente no Paraguai, isso tem repercussões na produção e na colheita de determinados produtos, alterando preços, impactando o nível de preços, a inflação. Então, também é uma ação coordenada, olhando a região como um todo, justamente para podermos oferecer melhores condições
para aqueles que tomam decisões a partir das políticas públicas. Mas no caso brasileiro, especialmente no Brasil, a nossa preocupação está nas localidades onde se encontra a população em situação de risco, né? São áreas fortemente impactadas por enchentes, por exemplo, ou por situações de desmoronamento, algo que já se conhece, a Defesa Civil também já conhece muito bem. E nosso objetivo também é fornecer informações dessas famílias, caso venham ser atingidas, né? Que tipo de ação o governo federal, estadual, municipal podem fazer de forma mais imediata. Esse Márcio Postman, presidente do IBGE, falando sobre essa nova plataforma para auxiliar quem trabalha com defesa civil, com atendimento à população em áreas de risco e sobre os impactos das mudanças climáticas para o Brasil. Agora, Nath Luquezzi, só para a gente fechar o assunto, já que o gancho foi também a chuva no horário do jogo da seleção, os ouvintes perguntam aqui, destaco a pergunta do Márcio, se com chuva está mantido o telão do jogo da seleção brasileira lá na Praça Arautos da Paz. A princípio, nada foi notificado sobre se chover não tem telão, né? Por enquanto. Guarda-chuva, capa de chuva e vamos pra cima, Brasil. Mantém aí. Inclusive, teremos uma abertura às 6 horas da noite com a bateria de Campinas, a bateria campineira, que faz um esquenta. E aí sim, a Arena do Torcedor, montada ali na Praça Arautos da Paz, exibe o jogo a partir das 7 horas da noite. Novamente, a INDEC realiza toda uma operação especial de trânsito também no entorno do local. As ações, então, da INDEC já começam a partir das 5 horas da tarde, 2 horas antes do evento, com a reserva de vagas em um trecho ali da Avenida Doutor Heitor Penteado, na região em frente ao 4º Distrito Policial. 5 agentes da mobilidade urbana também vão ficar ali posicionados em pontos estratégicos ao redor da área do evento, e a equipe realiza um monitoramento da circulação, orienta você pedestre, você motorista. Também participam dessa ação a equipe semafórica, operadores do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte da INDEC. A expectativa é de que a operação termine por volta das 10 horas da noite. A nossa querida ouvinte Silvia Jonas escreve pra gente falando sobre os ônibus na saída dos funcionários do Galeria. Ela diz, desejando bom dia, um ótimo dia pra você, Silvia. Não é novidade que a falta de ônibus nos horários de saída dos funcionários do Shopping Galeria é uma constante. Pauta constante de reportagens. Ouvi ontem os horários de saída das repartições municipais. Sabem o horário das saídas dos funcionários das lojas? Bom, isso vai depender de loja por loja, mas a gente tem informação sobre os ônibus, que a Nath Luquezzi vai preparar também para você, que a gente vai te contar que tem linhas especiais voltadas para os shoppings. Mas ela conta que... Ela questiona, né? Será que as empresas de ônibus estão atentas às necessidades dessas pessoas que na maioria das vezes precisam ir até o centro da cidade para pegar o ônibus e aí sim chegar até o bairro onde elas moram? Como é que está essa operação especial de linhas para atender os shoppings que vão liberar os funcionários mais cedo para acompanhar Brasil e Escócia? Temos alterações então que acompanham esse horário especial de funcionamento também adotado por alguns centros de compras, então algumas linhas serão impactadas. A linha 122 no Campinas Shopping, a partida é prevista para as 6h30 da noite, vai ocorrer agora um pouquinho mais tarde, às 6h40. A linha 171 prevista para 6 horas da noite vai ocorrer às 6h20 do Campinas Shopping, do terminal Shopping Dom Pedro. A partida sai às 6 horas e 2 minutos da noite, vai ocorrer às 6h15 ali na região do Campinas Shopping. Já a linha 338 no terminal Shopping Iguatemi, a partida prevista anteriormente era para 6h15 e vai ocorrer às 6h35. Mas nunca que esse povo vai chegar no horário do jogo em casa para atravessar a cidade de Campinas 6h35? Mas nunca. Vai estar um caos, né? Temos mais 3 linhas impactadas. A linha 375, alguns ajustes nos horários depois das 7h25 da noite, nas partidas da região do Parque Dom Pedro e da Avenida dos Expedicionários. A linha 377 no terminal Shopping Dom Pedro, partida prevista para as 5h56 da tarde, vai ocorrer às 6h20 da noite. E a linha 385, alguns ajustes nos horários depois das 6h30 da noite, nas partidas do terminal metropolitano e depois após as 7 horas, nas partidas do terminal Shopping Iguatemi. Lembrando que tem a linha especial 901, que circula com ônibus temático,
entre o Terminal Central e a Praça Arautos da Paz, alimentando, portanto, a região que vai receber muita gente pela Arena do Torcedor. Quais que são os horários dessas partidas? A primeira, então, partida do terminal ocorre às 5h30 da tarde e a última às 6h42 da noite. Agora, da Praça Arautos da Paz, o ponto atendido fica ali na Dr. Heitor Penteado, lado oposto ao 4º Distrito Policial, com partidas aí na volta, né? Entre 9 da noite até as 10h12 da noite. São 2 veículos, cada um com intervalos de 24 minutos. O jogo acaba às 9, hoje não tem prorrogação, não tem decisão por pênaltis. E são 2 veículos com intervalos de 24 minutos. Nas últimas 2 partidas foram 7 mil pessoas em cada partida. A Silvia destaca muito bem. Percebeu que não falou do Shopping Galeria? Verdade. Shopping Galeria parece que vive numa outra realidade. Talvez os funcionários não sejam brasileiros, sejam todos sul-coreanos, norte-americanos. Talvez não tenham esse mesmo momento de experiência com o Brasil. E a Silvia destacando muito bem muito aqui bom. Que não tem o shopping para atender a região do Galeria. Tem nos outros shoppings. E diz que os funcionários vão sair às 6h30. 6h30 é um obrigado por nada, né? Você vai sair às 6h30, vai ficar demorando o ônibus para chegar. Você vai chegar na tua casa, já vai estar com 20 minutos do segundo tempo. Ou seja, é o me engana que eu gosto. Às 10h45, sobre o tempo aqui, o André escreve pra gente que o bom dessa chuva, que na época que a gente está vivendo, que normalmente é de estiagem, seria um registro atrás do outro de queimadas. Mas graças a Deus a gente não está vendo isso por enquanto, né, André? Que assim continue e que a chuva venha para lavar a alma também num dia como hoje para o torcedor brasileiro. Às 10h46, um rápido intervalo. Na volta nós vamos falar sobre indústria no Brasil. 2 são os motivos. Primeiro é que o Ciesp Campinas realizou uma pesquisa que mostra quais são as principais dificuldades das indústrias aqui da região para investir em maquinário. Quais são os principais gargalos, calos que atrapalham a vida das indústrias aqui na região para novos investimentos. E hoje nós fomos convidados pelo governo federal para participar do programa Bom Dia Ministro. É uma rodada de entrevista coletiva com rádios do Brasil inteiro. E hoje, a Bandeirantes Campinas recebendo esse convite para conversar com Márcio Elias Rosa, que é o ministro do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio, que substitui Geraldo Alckmin, candidato à vice-presidência da República. 2 são os assuntos importantes tratados pelo ministro, que nós vamos contar para você. O primeiro deles é o programa que incentiva a compra de veículos 0 km por parte de taxistas, motoristas por aplicativo, além de motos, bicicletas para entregadores e até caminhões para quem trabalha com o frete. E o outro é o tarifaço. O ministro trouxe uma informação inédita a respeito de uma reunião que vai acontecer nos Estados Unidos no início de julho, em que o senador Flávio Bolsonaro disse que estará presente. Mas será que o governo federal estará também? O ministro respondeu e a gente conta para você na volta do intervalo do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. A Defesa Civil emitiu um alerta após o registro de chuvas intensas em cidades da região de Campinas. Em alguns pontos, o volume acumulado chegou a 100 milímetros em poucas horas. O grande volume de água aumenta o risco de alagamento, enxurradas, queda de árvores e deslizamentos de terra, principalmente em áreas mais vulneráveis. As autoridades pedem que a população evite áreas alagadas, não tente atravessar ruas com forte correnteza e fique atenta a sinais de risco em encostas e morros. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e reforça que, em caso de emergência, a população deve acionar os órgãos responsáveis o mais rápido possível. Com a previsão de mais instabilidades ao longo dos próximos dias, o momento é de atenção e prevenção para evitar acidentes e transtornos. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Paulo está na direção certa quando tem mais de 26 mil novos policiais. Ou quando usa a inteligência e tecnologia do Muralha Paulista com mais de 125 mil câmeras em 228 cidades. Ou com o app SP Mulher Segura, que tem rede de apoio completa e botão de pânico para socorro imediato. Quando o trabalho do governo do estado está na direção certa, o futuro também está. Saiba mais em spavançanadireçãocerta.sp.gov.br. Governo do estado. São Paulo, são todos. Seus posts não têm engajamento e suas redes sociais não geram resultados? Vem aí, Band Talks, do like ao lucro, edição gastronomia, um evento gratuito para aprender como transformar conteúdo em resultados e conhecer cases de sucesso da nossa região. Dia 8 de julho, às 8 da manhã, no Centro de Convivência Cultural de Campinas. Garanta sua inscrição gratuita pelo simpla.com.br. Band Talks, do like ao lucro, edição gastronomia. Vem aprender com quem gera resultado. Apoio Prefeitura Municipal de Campinas. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas 51 minutos, 10h51, e atenção, Campinas confirma mais 2 mortes por conta da gripe neste ano de 2026. Conta os detalhes para o nosso ouvinte, Nath Luquez. Nenhuma das vítimas era vacinada e tinha algum tipo de comorbidade. Em 2026, a cidade agora já acumula 202 casos e 15 óbitos pela doença. As vítimas eram uma idosa de 93 anos e um homem de 53. A Secretaria de Saúde de Campinas voltou a reforçar a importância da vacinação para evitar casos mais graves e até mesmo óbito. As vacinas estão disponíveis para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade nos 69 centros de saúde da cidade e na Igreja Divino Salvador, no Cambuí. Para receber o imunizante, é preciso levar apenas um documento com foto, caso você tiver a caderneta de vacinação. Nesse ano, a vacina protege contra as gripes A, H1N1 e H3N2 e B. Durante todo o ano de 2025, ano passado, Campinas registrou 561 casos de morte por gripe e 69 óbitos. Entre eles, 54 pessoas não estavam vacinadas. 10 horas 53 minutos, o Ciesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, divulgou um levantamento após ouvir as indústrias de Campinas sobre quais as maiores dificuldades hoje para investir em novos equipamentos, tecnologia, maquinário e tudo mais que relacione com o setor industrial. A Rafaela Oliveira vai trazer para a gente uma reportagem com o resultado e esse termômetro da indústria em Campinas neste mês de junho. Rafaela. A pesquisa do Ciesp revelou que 50% das empresas associadas não ampliam o parque de máquinas e o motivo principal é o alto custo do crédito. Outros fatores são juros elevados e restrições de orçamento. Entre as indústrias, 20% apontam como saída o ganho de produtividade, com investimentos em automação e modernização das máquinas já existentes. Outros 20% dizem usar a capacidade
ociosa para otimizar turnos e processos internos para produzir mais sem novos investimentos. Já 10% apostam em uma estratégia de mercado com foco em produtos customizados e de maior valor agregado. Apesar das dificuldades para investir, a sondagem industrial de junho registrou melhora em alguns indicadores como produção, faturamento e nível de emprego. Segundo domingo de maio, Dia das Mães, estamos passando agora pela transmissão da Copa do Mundo de futebol. Acreditamos que sejam esses os fatores que levaram maio a destoar dos outros meses que citamos aqui. Mas o CIESP alerta que ainda é cedo para falar em tendência de crescimento. O cenário internacional também preocupa. Tensões geopolíticas e custos logísticos seguem pressionando a indústria. A indústria automotiva está em debate neste mês de junho, nesta semana mais especificamente. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior manteve o cronograma de aumento das tarifas de importação para veículos elétricos e híbridos. O órgão, porém, aprovou a recriação de uma cota de importação com alíquota zero para modelos desmontados e semidesmontados. A medida vai ter validade por 6 meses a partir do próximo dia 1º de julho. Não esse próximo, do próximo ano apenas, de 2027. E contempla um limite de 463 milhões de dólares em veículos em regimes que permitam a montagem final do automóvel no Brasil. O governo defende a medida que busca alinhar a política comercial a iniciativas voltadas à renovação da frota, mas isso está gerando uma grande discussão por parte da indústria. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores reagiu negativamente à medida e afirmou que a decisão gera uma grande preocupação. A entidade declarou que a manutenção das cotas de importação com alíquota zero pode prejudicar fabricantes instalados no país, trabalhadores e empresas nacionais de autopeças. Segundo a associação, manifestações de sindicatos, entidades empresariais e representantes da indústria apontaram impactos negativos sobre a produção local. O Manhã Bandeirantes foi convidado nesta quarta-feira a participar do programa Bom Dia Ministro, que é organizado pelo governo federal, pela EBC, órgão público de comunicação do governo federal, e que é uma entrevista coletiva com rádios de todo o Brasil. Hoje, o ministro entrevistado foi o ministro Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Ele que era o número 2 da pasta antes, tendo como ministro o vice-presidente Geraldo Alckmin, pela incompatibilidade das datas de eleições, o ministro Alckmin segue como vice-presidente, mas ele sai do cargo por conta da disputa que ele será vice novamente na chapa do presidente Lula. O ministro Márcio Elias Rosa falou sobre essa polêmica, sobre essa decisão do governo federal, falou a respeito do programa Move Brasil, que é um financiamento especial para profissionais que trabalham com entregas de mercadorias, transportes de passageiros, transportes de cargas através de aplicativos, e pode ser na compra de carro, de moto, de bicicleta elétrica, de caminhões. Ele vai explicar para o nosso ouvinte quais são as regras e quem pode participar, e também a respeito do tarifaço de Donald Trump. Como é que o Ministério está trabalhando e se o governo pretende participar de uma reunião que acontece no início do próximo mês. A apresentação do programa é da jornalista Karine Mello e a gente vai ouvir os principais trechos do que disse o ministro e que já está repercutindo nacionalmente nesta quarta-feira. Essa decisão foi tomada ontem pela manhã e o dia todo as pessoas ficaram nos questionando. Você sabe que veículos elétricos e veículos importados, ou a importação de veículos passou a ser uma rotina, não é? Passou uma constante na cena urbana. Todo mundo encontra facilmente, o que antigamente não era possível, né? De 3 anos para cá. O governo federal tem intensificado e fortalecido muito a indústria automotiva no Brasil. Quem quiser montar, fabricar, produzir aqui no país, encontra vantagens em instrumentos de fomento, de apoio. Mas também não criou uma barreira, né? Não cria uma barreira para a importação.
há 3 anos nós começamos um cronograma de elevação do imposto de importação, que vai chegar agora, em janeiro do ano que vem, 35% para todos os veículos. Esse cronograma não foi alterado, não houve nenhuma modificação. Havia uma pressão para que nós reduzíssemos o imposto de importação, para que não acontecesse agora o aumento, porque a partir de 1º de julho é que sobe para 35%. Isso foi mantido. O que também foi mantido, e aí a grita, né, é a cota para a importação de veículos importados. A cota com tarifa zero, enquanto dentro da cota é zero, acima da cota 35%, dependendo do tipo, né? Agora, essa decisão foi tomada porque essas montadoras estão se instalando no país para produzir, né? Tem uma lá em São Paulo, tem outra na Bahia, que já estão começando a produzir veículos híbridos flex aqui no país, o que é bom para a oferta, tanto para o mercado quanto para a geração de emprego e de renda. Aquele que não fabricar no país não vai poder acessar, né, as linhas de financiamento. Eu vou dar um exemplo agora muito rapidamente do que tem sido feito. Nós fizemos o carro sustentável. O governo zera o IPI, né, e concede desconto para os veículos que têm reciclabilidade, para os veículos que têm eficiência energética, para os veículos de entrada, os mais baratos. Zera. Isso fez com que nós tivéssemos um aumento de 31% nas vendas. E esse carro sustentável só pode ser carro fabricado inteiramente no país. 90% de conteúdo local. Esse tipo de medida que vem facilitando, né, vem favorecendo a indústria automotiva, acabou gerando um aumento total nas vendas, agora no mês de maio, de 15,2% de toda a frota. Ou seja, nós estamos conseguindo produzir e emplacar veículos nacionais 15% a mais do que fazíamos no ano anterior. Os números desse ano superam 2019, que tinha sido o melhor ano. Ou seja, o governo federal, de fato, tomou essa decisão ontem. Não foi para causar dano para a produção nacional, ao contrário, para favorecer, sobretudo, o consumidor, o mercado, e não ignorando que a gente tem que ter uma política, uma série de medidas para acomodar todos os interesses que são legítimos, né? Vamos embora, então, conversar com os colegas que já estão nos esperando? É um prazer. Privilégio. Então vamos embora, vamos direto lá para Campinas, vamos para São Paulo, vamos para a Rádio Bandeirantes, porque o Heitor Fredo já está lá com a gente. Oi, Heitor, um ótimo dia para você, meu querido. Muito bom dia, Karine, bom dia, ministro, a todos que nos acompanham. Ministro, já que estamos falando sobre indústria automotiva, eu gostaria que o senhor destacasse esses primeiros momentos do Move Brasil, a busca por carros novos com registro já de algumas concessionárias lotadas pelo país e um pouquinho sobre a explicação das regras. Quem pode participar do Move Brasil, a quem é voltado o programa e qual a expectativa para o crescimento na produção dos veículos e o fortalecimento da indústria automotiva? Heitor, muito bom dia, Heitor, muito bom dia a todos que nos assistem aí na região de Campinas, em São Paulo, no Brasil todo, mas em especial para você, Heitor, para os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. O Move Brasil é um apanhado de programas, né? Nós temos desde caminhões e ônibus até, de fato, agora bike elétrica, motocicleta elétrica. Mas eu imagino que você esteja falando mais do taxista e do motorista de aplicativos, né? Que tem suscitado bastante interesse. Aqui nós vamos ter aproximadamente, nós já temos, aliás, mais de 800 mil profissionais que se habilitaram no programa. Basta que os interessados acessem um site do Ministério da Indústria e Comércio, do MIDIC, tem lá o Move Brasil Taxistas e Aplicativos, ele se cadastra, dá o seu perfil, concorda que tenha acesso aos seus dados e em pouquíssimo tempo, até 5 dias úteis, a gente sabe se ele é elegível ou não para o programa. Agora, como você perguntou, Heitor, quais são os critérios, não é? Nós temos o site gov.br, Move Brasil. Esse Move Brasil. Move Brasil. São quais os veículos que podem ser comercializados, né? Veículos novos, flex, híbrido, elétrico, de até R$150 mil.
E aqui eu faço uma pausa. Por que 150 mil reais? Porque isso alcança mais de 60% do mercado e praticamente todas as montadoras, né? 62%. Pode participar, ou é elegível para obter uma linha de crédito, aqueles que estão pelo menos há 12 meses no cadastro e com pelo menos 100 corridas na plataforma que usa. Esses dos aplicativos, né? Aquele que é taxista, que tem a licença ativa, funcionando. Ele é taxista e está com regularidade fiscal. Sendo, então, taxista ou motorista de uma plataforma, tendo feito esse cadastro, a plataforma informa se de fato ele fez 100 corridas ou não, né? E aí ele passa a ser elegível para o crédito. Ele pode contrair um financiamento de até 60 meses, com 6 meses de carência, e uma taxa de juros mensal anual de 12,6%. Para as mulheres, 11,6% ao ano, né? O que dá menos de 1% ao mês, 0,99%. É interessante porque se você pegar um carro de 100 mil reais, por hipótese, essa é uma simulação que muita gente tem feito, na locação, esse profissional, nosso colega taxista ou motorista de aplicativo, paga em torno de R$ 4.200, fora a caução que ele precisa dar. Mas se ele fizer um financiamento de até 60 meses pelo Move Brasil, ele vai pagar em torno de R$ 2.500 de prestação. Ou seja, o valor da prestação é menor do que a locação. Quase a metade. E ao final, o carro é dele. Ele não devolve para a locadora. Então, é um programa muito bom. Tem tido uma procura enorme e eu acho que deve fomentar muito a venda e a produção no país. Ministro, quero conversar um pouco com o senhor agora sobre um assunto que está sempre sendo pautado e é uma preocupação aqui para nós no Brasil, que é o tarifaço norte-americano, né? A gente sabe dos esforços do governo brasileiro, conversávamos um pouco aqui sobre isso antes do programa entrar no ar, o ministro me dizia que 21% hoje, cerca de 21% dos produtos brasileiros que são exportados estão aí sujeitos ao tarifaço de alguma maneira. E aí com esse cenário todo eleitoral que está aí às vésperas, que já bate a porta, há uma expectativa de novas tarifas, né, de outro tarifaço. Quero saber como é que o governo brasileiro está se articulando mais uma vez nessa questão. O governo do presidente Lula vem negociando com o governo norte-americano desde o primeiro dia em que essas decisões começaram a ser tomadas lá pelo governo norte-americano, pelo presidente Trump. Infelizmente, lamentavelmente, esse tema, que deveria ser um tema tratado apenas na mesa como uma pauta comercial, às vezes ele assume outros contornos, como você mencionou, de natureza política, eleitoral, num oportunismo que eu confesso me surpreende sempre, me deixa sempre muito atônito, né? Todas as vezes em que surge na cena algumas figuras com um discurso oportunista, o Brasil paga a conta. O Brasil tem pago a conta. Vamos lembrar que essa crise começa, primeiro, que o governo norte-americano, no ano passado, resolve aumentar a tarifa para todo mundo. E até ali nós estávamos numa situação de um governo soberano, o governo norte-americano, estabelecendo uma nova política tarifária em relação ao mundo todo. Depois, no segundo momento, e todo mundo vai se lembrar, com uma ordem executiva dizendo que era preciso interferir nas decisões que o Supremo Tribunal Federal estava prestes a tomar, nós sofremos uma sobretaxa que nos colocou com uma barreira tarifária insuportável em relação aos Estados Unidos de 50%. E muitos comemoravam, teve gente que até publicou no Twitter ou coisa parecida, comemorando, festejando o que seria para eles, na opinião deles, um modo de pressionar o Supremo Tribunal Federal. Mas na verdade pressionou o trabalhador, as empresas, e o Brasil foi obrigado a lançar a mão do programa Brasil Soberano para que as demissões não ocorressem, para que a atividade produtiva continuasse, para que as empresas pudessem continuar trabalhando, muito embora o mercado norte-americano tenha fechado para elas a pedido, né, dessas pessoas. Nós conseguimos, ao longo do segundo semestre do ano passado, com muita negociação, com muita conversa. O presidente Lula conversou pelo telefone algumas vezes com o presidente Trump, se reuniu duas, eu participei dessas reuniões na Malásia e mais recentemente na Casa Branca.
E nós conseguimos tirar, nós ficamos com uma tarifa de 10%. Eu estou resumindo, né? Certo. 10%. Agora, mais recentemente, de novo, né? Voltam para o palco as mesmas figuras, e aí, na mesma semana, nós temos crime organizado associado ao terrorismo e uma recomendação para 25% de tarifa para o Brasil. Uma sobretarifa de mais de 25%, além de outra de 12,5%, que daria 37,5%, colocando o Brasil fora do contexto, de novo, do comércio com os Estados Unidos. Situação absurdamente injusta do ponto de vista comercial, absolutamente agressiva do ponto de vista da soberania, que o Brasil obviamente não aceita, mas continua negociando com muita técnica, com muita frieza, continua negociando. Nós precisamos, obviamente, evidentemente, convencer o governo norte-americano de que não pode preponderar interesses egoísticos no momento de uma decisão que diz respeito a uma nação. Isso tem sido feito e vai continuar sendo feito. No âmbito das investigações que os Estados Unidos conduz, Karine, e eu participo da negociação, a gente tem feito reuniões semanais, técnicas, semanais, mostrando por que não pode ter a tarifa, por que não ajusta a tarifa, por que está equivocada a conclusão. Veja que para justificar a aplicação de mais 25%, querem mexer no PIX, por exemplo. Coloca em concorrência o PIX. A este ponto chegam algumas pessoas e óbvio que o governo dos Estados Unidos pensa nos Estados Unidos. Vamos rapidamente aqui voltar para a Rádio Bandeirantes Campinas, Heitor Fredo. Ministro, ainda sobre tarifaço, dia 6 de julho tem uma audiência pública do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos em Washington. O governo federal pretende participar desse evento? Heitor Fredo, tudo bem? Olha, Heitor, nessa fase participa a sociedade civil, o setor privado, o Brasil, o governo brasileiro participa de reuniões semanais, como eu mencionei, apresenta, e também quando tem consulta. Consulta é reunião fechada, feita pelo governo. A autoridade do governo participa de reuniões bilaterais. Das audiências participa a sociedade civil. Informação nova do ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Márcio Elias Rosa, nessa participação do Manhã Bandeirantes, que fomos convidados para essa entrevista coletiva com o ministro que substitui Geraldo Alckmin na pasta de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Lembrando que Geraldo Alckmin, titular anterior da pasta, foi um dos principais articuladores no tarifaço do ano passado para que o Brasil não fosse sobretaxado na casa dos 50%. Esse evento que vai acontecer no início do mês de julho, agora oficialmente o ministro disse que o governo federal não irá participar. Porém, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, disse ontem que estará presente por lá, Nath Luquezzi. Inclusive, ele afirmou que pediu para participar da audiência nos Estados Unidos, que discute então a possível imposição de novas tarifas à economia brasileira, e afirmou ainda que defenderá melhor os interesses do país do que o próprio presidente Lula. O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um pedido para participar dessa audiência pública, prevista para dia 6 de julho e organizada pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, segundo o documento ao qual a AFP teve Agência acesso. France Press. O STR propôs no início do mês a imposição de uma tarifa geral de 25% sobre diversos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, depois de uma investigação sobre supostas práticas comerciais desleais. Vamos saber mais sobre essa agenda do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e dos demais candidatos também. O Tiago Prudente está acompanhando tudo de perto. Ele começa com a agenda do presidente Lula e depois traz mais detalhes sobre a participação de Flávio Bolsonaro nessa discussão sobre o tarifaço. Tiago. Na inauguração da primeira etapa da nova Serra das Araras, na rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre Rio e São Paulo, Lula defendeu o modelo de concessões adotado pelo governo federal. A gente não fazia outorga, a gente não cobrava pela estrada. O objetivo da concessão é garantir que a empresa ganhe o seu dinheiro, mas ela faça a manutenção da estrada e cobre o preço mais barato para o usuário. É essa a ideia.
Por isso que nós damos um banho quando se trata de concessão. De olho em uma área apontada como uma das fragilidades do governo e que deve ganhar espaço no debate eleitoral, Lula tem intensificado as ações na segurança pública. Já em São Paulo, lançou uma nova fase do programa Celular Seguro, para ampliar a recuperação de aparelhos roubados em todo o país. O senador Flávio Bolsonaro esteve em uma feira agrícola no interior paulista. Durante o evento, comentou a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Pelas redes sociais, o pré-candidato do PL disse que deve participar de uma audiência pública nos Estados Unidos para discutir a tarifa de importação de 25% sobre produtos brasileiros. Já tínhamos conseguido enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Agora, vamos fazer o trabalho do Lula pela segunda vez, defendendo o PIX e lutando contra o tarifaço. Ronaldo Caiado começou um giro por estados do Nordeste. Pela manhã, na Paraíba, o pré-candidato do PSD comentou a vitória da direita na eleição para presidente da Colômbia. Abelardo de la Espriella venceu a disputa no último domingo contra o candidato governista Ivan Cepeda. Ele disse acreditar em um movimento semelhante no Brasil. Eu vejo que esta é uma grande realidade. A tendência é essa, até porque o PT já governou o país 20 anos. Essa estafa, essa fadiga, já mostrou isso aí. Pré-candidato do Novo, Romeu Zema se reuniu com um grupo de embaixadores em Brasília. O evento foi fechado à imprensa. Renan Santos, pré-candidato do Missão, participou de eventos privados. 11h15, um rápido intervalo. Na volta, a sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Os tutores de animais de estimação já podem se preparar. A Prefeitura de Campinas abriu 1.500 vagas para castração e microchipagem gratuita de cães e gatos. O atendimento será realizado na região da Vila Bela Vista, nos dias 15 e 19 de julho. Além da castração, os animais também receberão microchip, uma ferramenta importante para a identificação e localização em caso de perda ou abandono. A Prefeitura reforça que a castração ajuda a prevenir doenças, reduz o abandono e contribui para uma convivência mais saudável entre os animais e a população. As inscrições já estão disponíveis aos tutores interessados. Mais informações você pode conferir no site da Prefeitura de Campinas, que é o campinas.sp.gov.br. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Manhã Bandeirantes. 11h19. Vamos testar a memória de Nath Luquezzi. O WhatsApp para participação do Manhã Bandeirantes, Natália. DDD 19 97102 1493. Tá bem de memória. 97102 1493. Quem participa conosco pode ser por mensagem de texto, por mensagem de áudio, e a gente compartilha a opinião a partir de agora no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Band amigos. Então, o Flávio Bolsonaro diz que vai aos Estados Unidos para pedir para o Trump não taxar o Brasil, sendo que ele foi lá pedir para taxar. Agora ele vai para pedir para não taxar. É aquela coisa, o cara vai, mata o cara, depois vai no enterro do cara para pedir justiça. Essa família Bolsonaro, Tandy Negrão. É impressão minha ou tinha um papagaio na participação Eu acho ali que ao fundo tinha, também? sim. Manda um abraço pro papagaio, Tandy, nosso ouvinte também do Manhã Bandeirantes. Manda áudio dele um dia também para participar com a opinião. Obrigado pela sua mensagem, obrigado pela participação. Quem também está conosco e nos escreve aqui nesta manhã é o Marco Bedin, desejando bom dia para você, Nath, desejando bom dia a todos nós. Tem mensagem também aqui, a participação do nosso ouvinte. Deixa eu agradecer ao Carlos Alberto. Carlos Alberto tá mandando aqui figurinha de desejo de boa sorte para a Copa do Mundo. Copa do Mundo também a Silvia, só para completar a opinião dela sobre a saída dos funcionários ali do Shopping Galeria. Ela diz realmente é um mundo à parte. Muito difícil encontrar funcionário para fechar as lojas em shopping center. Só que sem eles as lojas não podem funcionar. Não é um problema só na Copa. Muito triste. Obrigada pela atenção. Bom jogo é o desejo da Silvia Jonas. Tem palpite do NatBet hoje, Natália Luquezzi? Hoje 2x1, hein? 2x1. Ontem era 3x1. Eu fechei em 2x1. Acho que vai ser mais apertadinho, viu? Neymar hoje deve entrar em campo no segundo tempo e olha, o que tem de fã do Neymar espalhado pelo grupo Bandeirantes de Comunicação não tá escrito. Hoje eu fiquei surpresa, viu? Já estão chamando de Ney Day, é hoje o dia da virada. Se o Neymar conseguir jogar 10, 15 minutos e mostrar que ele está em evolução física e mais do que isso, mostrar que ele está com vontade de jogar futebol, eu que era contra a convocação dele dou o braço a torcer. Porém, não dá para ficar refém de um jogador que foi, sim, durante os últimos 10, 12 anos, o grande nome do futebol brasileiro. Mas que hoje precisa ter um mínimo de condição no alto nível físico e técnico que a Copa do Mundo 2026 está apresentando. E não é por conta do adversário, porque tá todo mundo jogando bem. Tá todo mundo dando trabalho para alguém. Toda a seleção grande teve alguma dificuldade, algum enrosco. É a Inglaterra que ontem empatou, um jogo que era ganhável contra a Gana. É a seleção da Alemanha que sofreu para virar o jogo contra a Costa do Marfim. A Argentina é uma exceção, isso é preocupante. A Espanha que não venceu a seleção de Cabo Verde. Uruguai que tropeçou na mesma seleção de Cabo Verde. Então, não dá para ter um jogador que não tá 100% numa Copa do Mundo. Sei que muita gente torce pelo Neymar, mas a gente tem que torcer pela seleção brasileira. Se ele estiver bem, tudo certo. Se não, aí não tem como lidar. Deixa eu pedir desculpa aqui pro Tandy Negrão, que eu falei que tinha um papagaio gritando, era o sobrinho. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Jesus amado. Não, ele tava bem de fundinho também, não dava pra ouvir direito. Foi induzido ao erro aqui também, tá? Que teve mais gente aqui comentando. Eu também achei que fosse, perdão. Tandy, muito obrigado pela participação. Como chama o sobrinho? Como chama o sobrinho? Mande um grande abraço para o sobrinho. Peço perdão pelo equívoco.
E a voz ela vai engrossar conforme o tempo for passando, é normal da idade mesmo. Mas, olha, acho que é uma das maiores gafes aqui do Manhã Bandeirantes, né, meu caro Tandy Negrão? Mas obrigado pela sua mensagem. Continue participando conosco, pelo amor de Deus, não nos abandona, não. A gente adora. Tem mensagem aqui do Adriano Vermelho. Engraçado, na verdade nem tanto, mas os candidatos seguem sendo, como sempre, poços de ambiguidade. O presidente Lula antes odiava o imperialista Donald Trump. Depois deu química e agora está começando a odiar de novo. Flávio sempre amou e apoiou tudo que o norte-americano fez contra nós. Agora ele diverge só um pouquinho e vai negociar com seu ídolo Mó. Uma vergonha cansativa essa forma de política. Ficamos sem ter para onde correr. Bom dia, estupendos âncoras, escreve o Adriano Vermelho. Ah, mas dá para puxar tanta coisa nesse aspecto, né? Já tá chegando a hora, hein? De ver gente comendo pastelzinho na feira, de ver candidato pegando criança que tá com ramelinha no olho assim no colo, beijando cabeça de criança pobre, indo tomar cafezinho na casa da Dona Maria. Tem uma música do Bezerra da Silva que é perfeita, que se chama Candidato Caô Caô. Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça, foi lá na vendinha, bebeu cachaça e por aí segue, que aí o Bezerra da Silva tem momentos também mais inapropriados para o horário. Mas é bem isso, só que depois que ganha, dá aquela banana pro povo e esquece de onde veio e para onde ele foi pedir voto. E aí você vê, por exemplo, candidato que sempre teve uma restrição com o meio evangélico indo nas igrejas para tentar diminuir a diferença óbvia que os candidatos de esquerda têm nesse eleitorado. Você vê candidatos da direita defendendo o Bolsa Família, que sempre foram pautas que travavam até o coração de quem defendia o Bolsa Família dentro da direita, mas agora dá aquela amenizada. Fora os jingles, né? Nossa, no jingle, quem tá no governo, o jingle parece que a gente vive num Brasil do Alice do País das Maravilhas. Quem tá na oposição, o jingle é para pegar no coração e parece que a gente tá morando na Somália. Não existe o meio termo, né? A gente não tá nem no primeiríssimo mundo do governo, nem no fim do mundo da oposição, e sempre foi assim. E em breve vai ser mais um capítulo deste nosso noticiário político. É o Enzo, de 6 anos. E ele fala, parecia mesmo. O Enzo hoje, se tudo der certo, vai comemorar demais os gols da seleção brasileira, viu, Tandy? Vai, quem sabe, ter aquela sensação que nós já tivemos de ver o Brasil campeão do mundo, que esta outra criança que está aqui no estúdio não teve esta emoção ainda. Criança, modo de dizer, claro, estamos falando de uma das mais competentes jornalistas aqui de Campinas, que é a Nath Luquezzi. A mensagem do Erivelton, Heitor, Nath, depois deem uma olhada nesse vídeo sobre o Neymar. Vou trazer então o seguinte, vou trazer mais uma mensagem do nosso ouvinte de áudio, e aí depois a gente vê qual é a participação aqui do Erivelton com este vídeo sobre o Neymar. Manda lá. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Paulo. Impressionante o nível de inteligência e de compreensão de política desse pessoal. Eles acham que, por exemplo, Estados Unidos é um país que não sabe nada de ninguém. Querido, em 2013, a Dilma estava pronta para ir fechar um contrato de compra dos caças F-18. Ela cancelou porque descobriu uma espionagem dos Estados Unidos sobre o nosso governo. Os Estados Unidos sabe tudo sobre todos os países do mundo. Não é necessário um Flávio, um Eduardo. Você acha que eles têm influência em cima do governo americano? Você acha que um país que tem a CIA, tem o FBI, precisa de Flávio e de Eduardo para ir lá falar, olha, o Brasil está fazendo isso, faça isso. Você acha que é um governo influenciável? Olha o nível de inteligência dessa gente. Grande abraço a todos. Grande Paulo abraço Neves da Vila Nova. Ao Paulo Neves, o vídeo aqui do Erivelton é o vídeo do Neymar sendo jogado para dentro de campo, cai um meteoro no Neymar, uma ambulância do SAMU atropela e o Ancelotti não coloca o Endrick no lugar de jeito nenhum. Ele tá aqui, vai ficar aqui no banco comigo. Nath Luquezzi, teu palpite então, 2-1 Brasil, certo? E o seu? Meu palpite é 1-0 Brasil, gol chorado do Vinícius Júnior, aquele jogo amarrado, e a gente vai para a próxima fase torcendo, mas não sei se confiando tanto assim. Hoje é dia 24 de junho, hoje é dia de São João, hoje é dia de Xangô, hoje é dia do aniversário do seu pai. Quer mandar uma mensagem pro seu Adriano? Quero desejar feliz aniversário pro meu papai, Adriano, que nasceu aí nesse dia tão especial. E é isso, eu não sou muito boa com essas palavras, não.
E o que o Band Mulher preparou de presente de aniversário pro papai Vamos Adriano? fazer uma festa junina. Vamos ter dança junina típica, vamos ter receita típica junina, vamos ter o Arraial do Band Mulher também com música boa e fofoca boa demais, Sô. Então hoje, às 1h30 da tarde, eu espero você na tela da Band. Amanhã estamos de volta aqui a partir das 10 horas depois do Jornal Gente, com os trabalhos técnicos do Alan Zanelato na Central Técnica, do Edson Freitas na mesa de som e a coordenação técnica do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, agora tudo sobre seleção brasileira, Guarani, Ponte Preta, o futebol do Brasil e do mundo, com Carlos Henrique e o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas.